Bom, vamos então iniciar mais uma aula de dinâmica, né? A nossa segunda desse curso. Como de costume, né? Vamos fazer um resumo da aula anterior. Saber construir o DCL-DR. Isso é a principal questão do capítulo, porque feito isso corretamente, depois é só aplicar fórmulas e resolver as equações, né? Só conta depois disso. Então, temos o DCL e o DR. No DCL, todas as forças externas. No DR, o efeito sobre o corpo rígido. E aí, como eu falei, aplicar a lei de Newton, segunda lei, equação do momento, que é importante, né? Você escolher bem o ponto para aplicar a equação do momento, isso que pode facilitar bastante a solução. Então, repetindo alguma coisa da aula passada, para ficar bem, né, claro e bem no sangue aí, DCL igual a DR. Temos aqui um corpo rígido, DCL dele, todas as forças e momentos externos sempre, né, sejam essas forças conhecidas ou as incógnitas. Né? Nas incógnitas, o sentido pode ser arbitrado. Ok? E no DR, o efeito das forças que você colocou no DCL sobre o corpo rígido. No caso, somatório das forças externas, igual a massa vezes a aceleração, colocado no centro de gravidade, centro de massa, e somatório de momentos em relação ao centro de gravidade igual a I barra alfa. Logicamente, se for translação alfa igual a zero, esse somatório é nulo. Caso você esteja fazendo momento para um ponto que não seja o CG, como a gente já fez na aula passada, o que é preciso? Você tem o ponto P a uma distância D, né? A linha de ação da resultante, como o momento é um vetor livre, você tem no ponto P, agora sim, né? Pegadinha, não vão ver, tá aqui, somatório no ponto do momento no ponto P e barra alfa, já que esse aqui é um vetor livre, mais a contribuição da resultante para o ponto P, visto que no centro de gravidade a resultante não dá momento. Por isso lá é só I barra alfa. O objetivo dessa aula, basicamente mais alguns exemplos envolvendo translação curvilínea, rotação e MPG. Na realidade são exemplos que estão no livro-texto que eu procurei explicar um pouquinho mais a fundo. Espero que ajude e não atrapalhe. Então, começando por uma translação curvilínea. Né? Aqui é uma placa segurada por essa haste e duas barras. No momento que essa haste for cortada, inicia-se o movimento da placa. Então, está aqui. Placa delgada, está aqui a massa dela, 10,3 kg. O fio BH e as barras AE e DF mantêm a placa estacionária. Né? Tá? Imediatamente após o fio ser cortado, determine a aceleração da placa e a força em cada uma dessas hastes, ou seja, nos pontos, essas trações que tem aqui. Né? Desconsidere a massa das hastes. Então, entendendo um pouquinho da cinemática do movimento, você tem ali a placa,
já sem o fio, no instante t igual a 0, o fio foi cortado. Nesse instante, a velocidade da placa é 0. Está saindo do repouso, mas a aceleração não é 0. Ok? A placa agora... coisinha, hein? Olha só. Sempre no lugar errado. Esse aqui ele atrapalha menos. A placa agora está ligada apenas às duas hastes e, portanto, inicia-se uma translação curvilínea. Vendo aqui a translação curvilínea da placa. Então, de novo, DCL, DR. A placa aqui, ângulo de 30 graus. O CG, as forças externas, TAE e TDF, e a força peso. Essa aqui é a força peso. Ok? E no lado do DR? Tem lá o CG e o M a barra. Observe que alfa é igual a 0, certo? A alfa é 0 porque isso é uma translação. Então, colocando aqui os eixos x e y, a gente observa o seguinte. Não é a melhor escolha usar os eixos x e y, porque você vai ter que decompor todas as forças, né? As trações desconhecidas, a força resultante, só o peso que não vai precisar ser decomposto. Assim, vamos fazer o seguinte, esquece x, esquece y, e vamos colocar aqui um sistema de coordenadas normal e tangencial. Olha que beleza. Agora, as forças incógnitas estão na direção normal, a resultante está aqui na direção tangencial e só a força peso precisa ser decomposta. Então, faço somatório das forças tangenciais. Peso cosseno de 30 graus igual a M a barra. Então, G cosseno 30 é igual a barra, certo? Já que a massa é cortada. Peso aqui, né, é mg, certo? Corta a massa, fica A igual a G cosseno 30. Equação 1. De 1, substituindo os valores, tem aqui quanto vale a aceleração nesse instante. 8,5 metros por segundo ao quadrado, apontando 60 graus aí para baixo. Agora vamos para o somatório, olha só que brincadeirinha aqui, vamos levar isso para cá agora, muito bem. E somatório das forças normais. O que eu tenho? Vamos lá, força normal. TAE mais TDF menos P seno 30 graus igual a 0, já que não tem aceleração na normal. Então, tem aqui incógnitas duas e uma equação só. Deu ruim, preciso de uma próxima equação. Qual será? Qual será? Qual será? Taranana! É a equação de momento. A equação de momento em relação ao CG. Só que aqui, para facilitar, a gente decompõe as forças incógnitas, né? T, AE e T, DF, componentes em x e y. Por quê? Porque fica fácil de ver o momento dessa componente em relação ao CG, assim como dessa também. Muito simples, né? Então, feito isso, você escreve a equação 3. Então, de 3, você tem uma relação entre a tração no cabo na haste DF com a tração na haste
AE. Com isso, basta substituir, né, e lembrar que o peso é aproximadamente 100 newtons. Daqui você vai tirar o valor das duas forças, uma de tração nas duas hastes e outra de compressão, ok? Na haste de cima tração, na de baixo compressão. Tranquilinho. Sempre DCL/DR e o momento escolhendo um ponto adequado. Escreve as equações sem esquecer força nenhuma, não tem o que errar, tá bom? E agora, rotação em torno de um eixo fixo. Essa polia dupla aí com dois pesos, né? Um colocado no seu raio externo e outro no raio interno. Então, a polia dupla mostrada na figura tem massa de 6 kg e um raio de geração de 200 milímetros. O raio de geração ele é dado para calcular o momento de inércia, o I/, tá? Vai aparecer mais na frente, mas o I/, que é o momento em relação ao centro de gravidade, pode ser dado como a massa multiplicado pelo raio de geração ao quadrado. Você tem a massa e tem o raio de geração, você tem o I/, sem precisar ir nem na tabela. Ok. Molezinha, né? Tá? E ele quer o quê? A velocidade angular, o vetor, né, da polia dupla, e o vetor de aceleração dos blocos A e B. Para iniciar, né, vamos tentar entender para onde é que essa polia vai girar. Para onde é que será que vai girar? Aqui está errado, né? Aqui é 5 vezes 150, que é o raio aqui. 5 vezes 150 é maior do que 2,5 vezes 250, que é o outro raio lá. Então, a tendência desse movimento é anti-horário, certo? Que o bloco B vai descer, porque faz um momento maior em relação ao centro de gravidade da polia dupla, ao centro da polia, vamos dizer assim, né? Então, como o movimento está se iniciando, ômega igual a zero, aparece um alfa. E aí você tem uma aceleração do bloco A para cima e uma aceleração do bloco B para baixo. Então, observando que nós estamos trabalhando com um sistema único, a polia dupla e os blocos formando um sistema. O DCL tem aqui a polia dupla e os blocos formando um sistema, tá? Então, eu tenho o peso da polia dupla, o peso do bloco A, o peso do bloco B. Isso tudo conhecido, né? E a reação ali no eixo para segurar esse troço todo, correto? E a força aqui no cabo? Uma força de tração, de compressão, tração nesse cabo aí. Como é que fica? Entra ou não entra? O cabo está interno ao sistema. Essa força aqui é uma força interna e, portanto, cai fora. Ok? No DR, temos I/alfa, que é o momento de inércia da polia. Temos MA/A barra e
MB, AB barra. Ok? Enquanto a polia gira, um peso sobe e o outro desce. Então, está aqui o DCL e está aqui o DR. Observe que eu troquei o ponto CG, né, por a letra C, a letra G pela letra C. Por quê? Porque o C é o centro da polia, porém, não é o CG do conjunto inteiro, ok? Então, o somatório de momento em relação ao ponto C não é apenas I barra alfa, como nós vamos ver, tem a contribuição das outras forças, ok? Importante, troquei a letra G pela letra C para caracterizar que esse ponto não é o centro de gravidade do conjunto. Então, fazendo um momento em relação ao ponto C, eu tenho 0,25. Tá certo isso? Tá errado, né? É o contrário aqui. É 0,15 PB positivo menos 0,25 peso A negativo, tá certo? Porque o raio, esse raio aqui é 0,15 e o outro aqui é 0,25. Mesma confusão do slide anterior. Tá? Isso aqui é igual a I barra alfa, devido à polia, mais, de novo errado, né? 0,15 MB AB mais 0,25 MA A de A, certo? Que são as contribuições dessas duas forças aqui, ó, e que se dão no sentido horário esses momentos. Então, todos os momentos aqui são positivos, ok? Então, temos a equação 1. Lembrar que barra é m raio de giração ao quadrado. Então, é conhecido, é dado. E que A é igual a alfa R, quer dizer, as acelerações aqui, ó, na tangente são alfa R, logicamente, alfa R interna e alfa R externa. Espero que dessa vez eu acerte, né? Vamos lá. Então, em verde vai aparecendo tudo que a gente já conhece. Essa distância, o peso, a outra distância, o I barra, a distância, a massa, a distância e a massa. Correto? E o que a gente não conhece? Será que tem apenas uma incógnita nessa equação? Alfa, AB e a A. Será que é uma incógnita só? É por quê? Porque A de B pode ser substituído por alfa R interno e A de A por alfa R externo. Como conheço os dois raios, a única incógnita dessa equação é alfa. Então, basta resolver a equação 1 que você vai ter o valor de alfa. Então, reescrevendo, colocando o ponto C aqui, né, de novo. Somatório de momento em relação a C. E errado de novo, porque eu copiei do slide anterior. Né? Aqui, na verdade, é 0,15 e aqui 25. Certo?
Aqui é 15 e aqui 25. Viu só? Uma pequena distração para ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Ninguém falou nada, não estão prestando atenção nessa aula. Ai, ai, ai. Não há escorregamento. Tá? Então, o ponto 1 e o ponto 2, como eu tinha dito, né? A aceleração de 1 é a aceleração de A, porque a corda também não estica nem nada, né? Alfa R externo e alfa R interno. Isso está certo. Como I barra é M K G ao quadrado, que é dado, tá? Voltando aqui na aceleração, ó. A de 1, que é esse ponto de contato aqui, é o mesmo A de A, porque o cabo, ele não estica, né? Ele é um corpo rígido, tá? Então, aqui na tangente, as coisas, no ponto de contato, na tangente, as grandezas são iguais, ok? Então, nesse ponto 1 aqui, da polia dupla, é a mesma velocidade, a mesma aceleração, desculpa, tangencial aqui para o cabo. Então, alfa RE, é a mesma coisa no ponto 2, tá? Acho que agora ficou bem claro. Então, substituindo tudo na equação 1, a gente chega à conclusão que já tinha chegado no slide anterior, que realmente alfa é a única incógnita dessa equação. Substituindo os valores e não errando, né, você vai chegar no alfa, certo? No sentido anti-horário, então positivo. E aí é só substituir. A aceleração de A é alfa R externo. E a aceleração de B é alfa R interno. A subindo e B descendo. Ok? Então, para o nosso último exemplo aqui, que é um disco que translada enquanto gira. Uma corda enrolada em torno de um disco homogêneo. Tá? Esse disco aqui é homogêneo, tudo bonitinho, tem raio de 0,5 e tem uma massa, 0,5 metros, é uma massa de 15 quilos. Se a corda é puxada para cima, com essa tração dada de 180 newtons, determinar a aceleração do centro do disco e, o que mais? A aceleração angular do disco e a aceleração da corda. Cai no mesmo caso do exemplo anterior. No ponto de contato aqui, ó, ponto A, né, as coisas na tangente, as grandezas na tangente são iguais porque não há deslizamento. Ok? Então vamos lá. Um DCL. O que a gente tem? Está lá o disco de raio R, tem o peso do disco e tem a tração no disco. Temos aqui o DR, o raio, aceleração em X, aceleração em Y e barra alfa. Eu já coloquei no sentido horário e barra alfa, porque se você fizer momento em relação ao centro de gravidade aqui, está meio óbvio que vai dar no horário, né? Mas, se você tivesse colocado no sentido anti-horário, para deixar no positivo, ia dar um valor negativo, você vê que é só trocar o sentido. Ok? E também outra coisa que está aqui, meio que só para, não sei se para ajudar ou para confundir, né? Está na cara, né, que a aceleração em x é zero, não tem nenhuma força em x, tá? Mas tudo bem, vamos em frente. Então, somatório de fx. No lado do DSL eu tenho zero, porque não tem força nenhuma atuando, igual a MAX, MA barra, né? X.
somatório de FY, eu tenho T menos P igual a M a barra Y. E somatório de momento em relação ao centro de gravidade, eu tenho menos T vezes R, né? Aqui é R também. Sentido é como o sentido positivo é o anti-horário e aqui está girando no horário negativo. Isso aqui é igual a menos I barra alfa. Então, de 1, eu tiro o quê? Que A de x igual a 0, obviamente. De 2, né, eu tenho A de y igual a T menos P sobre M. Com isso, T foi dado, peso foi dado, que deu a massa, e então A de y é só uma conta, né? E, finalmente, de 3 eu tenho alfa, T, R sobre barra. E barra, aqui não foi dado o raio de geração nem nada. Aí tem que correr lá na tabela, se não me engano é 1/2 de MR2. Tá? E aí, exatamente. Substituindo os valores e lembrando que barra é 1/2 de MR2, você vai chegar à aceleração em Y e, tendo a Y, você acha... Aliás, nem preciso tendo de 4 você acha a Y e de 5, sabendo o I barra, você acha o alfa e terminou o problema. O alfa é agora no sentido horário e o AY é para cima. Ok? Então, com isso a gente passou por 3 exemplos, né? Translação, rotação e um MPG. Tá? Falta, aliás, a aceleração da corda. A aceleração da corda é igual à aceleração tangencial no ponto A, que é o ponto de contato. Então, vamos lá. A de A é A barra, né, mais A de A em relação a G. A de A é um ponto que é do disco, ele tem tangencial e tem normal, certo? Correto? E o ponto A está fazendo uma curva também, né? Ela é do disco. Aí você tem a de A, que a gente já sabe, e alfa R e ômega vetor R. R de A em relação a G, correto? Bem, então observe o seguinte, temos aqui duas parcelas em azul, que são as parcelas na direção normal. Então, elas têm que se igualar. Mas nós, na verdade, estamos mais interessados agora na aceleração na parte tangencial, né? Que é a de A tangencial, que é justamente igual a aceleração da corda. Tem a barra que também está apontando para cima e tem o alfa R. Certo? E meu computador está querendo acabar a bateria. Só um minutinho. Então, vamos lá. Estava falando que nos interessa as componentes na tangente. Então, a tangencial, né, tem que igualar tudo que está em vermelhinho aqui, né? É a barra mais alfa R. Certo? Isso aqui substituindo os valores. O troço correu rápido agora, né? Mas, enfim. A tangencial está do lado, quer dizer, esquerdo nosso aqui, né? Direito da equação. É igual a barra mais alfa R. São as 3 parcelas que estão aqui na direção tangencial. Tá? Então, é só igualar. Como eu conheço a barra, conheço o alfa e conheço o R,
faço a conta. Substituo os valores, faço a conta. A aceleração tangencial vai dar 26,2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Essa é a aceleração da corda, que é igual a aceleração tangencial aqui no ponto A. E colocando em vetor, coloca a setinha aqui e o sentido para cima, ou se quiser pode colocar J também, o que você achar melhor. A setinha funciona bem. Ok? Então, resumo da aula. Exemplos típicos, né? Incluindo translação, rotação e MPG. E sempre DCL igual a DR, que é o mais importante. Qual que é o mais importante? Qual que é o mais importante? Vamos ver o que é o mais importante. Diga-me, Jane, já está tudo pronto para os convidados? Tudo pronto para os convidados? E o mais importante? O mais importante? Pulverize o salão com Hyde. Pulverize o salão com Brad. E faça DCL-DR para não acabar como os mosquitos.